Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências onde a gente vai falar sobre puberdade. O que é puberdade? Puberdade é o período, é uma fase da vida, é um período onde o nosso corpo passa por várias mudanças. É um período de mudanças no nosso corpo. Ao longo dos anos, a gente, enquanto bebê, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, o nosso corpo vai se transformando. E esse período que o nosso corpo passa por algumas mudanças, nós chamamos de puberdade. O que provoca essas mudanças são os hormônios sexuais. A gente já estudou um pouquinho no sistema endócrino. E por que o nosso corpo passa por essas transformações? Para que no futuro a gente possa ter a reprodução humana, tá? Então, assim, ao longo das nossas idades, o nosso corpo vai mudando. Conforme a gente cresce, algumas mudanças vão acontecendo no nosso corpo, tanto nas meninas quanto nos meninos. Essa mudança, essa fase de mudanças, nós chamamos de puberdade. Vamos ver quais são as mudanças que acontecem no corpo dos meninos e no corpo das meninas. Bem, existem algumas mudanças que são incomuns, tá? Então, assim, o que é comum das meninas e dos meninos? Existe um crescimento rápido, tanto acontece nos meninos quanto nas meninas. Nessa fase a gente perde muita roupa, né? Parece que você dá uma esticada, né? Então isso é comum nos meninos e nas meninas. Outra coisa comum nos meninos e nas meninas é o odor axilar. Na verdade, todo o corpo agora ele muda o seu cheiro, né? Antes a gente tem cheirinho de bebê, de criancinha, e agora o nosso corpo ele já começa a ter um odor diferente. E isso é tanto comum nos meninos quanto nas meninas. Outra coisa que é comum nos dois e que incomoda bastante nessa fase são as acnes, as espinhas, que incomodam bastante. Para tudo existe tratamento. É comum nessa época. Então, assim, quanto mais você manter o seu rosto limpinho, né? Quanto mais você lavar, existem sabonetes próprios para essa fase, né? E quanto mais você lavar, quanto mais você manter ele assim limpinho, menos acne você vai ter, né? E é normal nessa fase a gente ter acne. Porém, se for uma coisa além do normal, existe tratamento e o dermatologista é o profissional indicado se tiver muito, tá? Embora, por experiência aqui dos meus filhos, os tratamentos de acne, eles são caros e nem sempre resolve, viu, gente? A dica é manter a pele sempre limpa, usar um protetor solar para pele oleosa. Geralmente a nossa pele fica oleosa nessa fase, né? E é comum. Bem, vamos ver agora algumas coisas que acontecem somente nos meninos. São mudanças próprias dos meninos. Ocorre nos meninos o aumento de pelos, né? No rosto, pelos pubianos, nas axilas, vai começar a aparecer pelos nas pernas, né? O que é comum nos meninos. Acontece aí dos ombros dos meninos tornarem-se mais largos durante esse momento. Ocorre mudança na voz, alteração na voz. Fica com aquela voz de taquara rachada, que todo mundo às vezes acha engraçado, às vezes falha a voz, mas é normal e do crescimento. E acontece também o aumento dos testículos, isso nos meninos. Vamos ver quais são as mudanças que acontecem nas meninas. Nas meninas, elas também acabam tendo agora pelos pubianos ou axilares. Então, o aumento de pelos. E se isso incomodar, você tem que conversar aí com um adulto, uma mulher adulta, que seja sua referência, sua mãe, sua tia, né? Se isso te incomoda, você pode ter algumas técnicas, né, para se livrar disso. Existe também as mudanças, o crescimento das mamas. A partir desse momento, começa a desenvolver as mamas, começa a se formar o seio das mulheres. E a primeira menstruação, que nós vamos ver mais para frente em outro vídeo o que é menstruação, né? Geralmente ocorre nas meninas por volta de 11 a 14 anos e também os quadris se tornam mais largos, tá? E
nos meninos, essas mudanças acontecem de 12 a 14 anos é a fase de mudança dos meninos. Então, é uma fase que vocês estão vivendo. Existem também algumas outras mudanças que não estão aqui. Por exemplo, você pode ficar choroso sem motivo nenhum, você pode ficar irritado, né? Você pode ficar de mau humor. Isso também tem a ver com os hormônios, né? Você pode sentir vergonha de coisas que antes você não sentia. Você pode sentir interesse pelo sexo oposto, né? O crush agora começa, né? Você começa a olhar com outros olhos, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento e essa é uma fase da vida que vai passar. Esse mau humor vai passar, né? Essa fase que você às vezes fica chorão ou irritado sem motivo vai passar, essa vergonha vai passar, tudo isso vai passar. É só uma fase e todos nós já passamos por isso, tá bom? Pessoal, hoje sobre puberdade é isso e daqui a pouco vai sair outros vídeos falando sobre reprodução. Beijos!